Vamos falar o que é o chai primeiro. Primeira coisa, Porque muita gente sabe que é gostoso, mas nem todo mundo sabe fazer ou o que tem exatamente na receita. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer é que chai quer dizer chá. Verdade. Então tem gente que fala chai tea ou chá chai, e isso não faz sentido, porque seria a mesma coisa que você falar chá, chá. E a bebida que a gente conhece, que é famosa, que é o chá, as especiarias e o leite, se chama masala chai. Masala quer dizer mescla, e está relacionada à mescla de especiarias que você vai usar para fazer o chai. Agora vamos falar um pouquinho da história do masala chai. E aí a gente vai para a ideia do masala, que é a mescla de especiarias que a Carol falou. E aí a gente tem uma lenda importante que dizem que tinha um rei que ele queria uma bebida revigorante, que ajudasse a aquecer, ajudasse a melhorar todo o organismo. Então ele pediu uma bebida que aquecesse, que fizesse todo esse processo. E aí os seus súditos criaram o masala, feito com especiarias unicamente. E a bebida se tornou, foi evoluindo, isso aparentemente foi há mais de 5.000 anos, a gente não tem precisamente a data porque é uma lenda, mas o chai ele ganha uma força no momento que os britânicos entram na Índia. E lógico que o chai está presente também no Paquistão e outros lugares, toda a região ali toda a Ásia do tem... sul da Ásia, do sul da Ásia tem interferência do chá. Mas originalmente não era chá que tinha aqui naquela bebida, era apenas especiarias. Então em que momento que entra o chá para virar o que a gente conhece como masala chai? É quando os britânicos entram na Índia para produzir chá. Na verdade, o que acontece é que o chá ali no sul da Ásia está muito ligado ao colonialismo. Sim. E, na verdade, o chá, ele está ligado ao colonialismo em várias áreas. Inteiro. É só você pensar que, por exemplo, os primeiros a negociarem o chá e a venderem o chá foram grandes navegadores, os portugueses. Sim. A gente já contou a história aqui Sim. da relação de Portugal com o chá. Foram os holandeses também. E foram os britânicos. Então, quando a Índia se tornou colônia britânica, obviamente os britânicos queriam plantar o chá ali. O mesmo aconteceu com o Sri Lanka. Até porque eles não queriam ficar dependentes da China. Isso, eles exatamente. queriam quebrar o mercado chinês, eles queriam dominar. Eles queriam quebrar o monopólio chinês. Não conseguiram, então eles foram correndo para a Índia, e aí tem toda essa parte da colonização que é horrível. Só que eles não conseguiram produzir chá lá no início. E aí tem toda essa parte... Eles conseguiram roubar as mudas, colocar as mudas lá, mas eles não conseguiam fazer chá. Porque eles não sabiam fazer chá, precisava dos chineses. E conta a história que quando eles se deram conta disso, sequestraram alguns chineses, está relacionado à Guerra do Ópio. O chá está em momentos muito importantes da história. E aí os britânicos sequestram ali alguns chineses para fazerem o chá e conseguem fazer prosperar o chá na Índia. E aí que eles começam a introduzir a ideia do chá com leite e introduzir o masala. Então você começa a ter aquela mescla de especiarias que é do povo local e colocar junto no chá com leite. Mas tem uma coisa interessante. Isso não era uma bebida do povo. Eu acho que o adoçar e colocar com leite era muito dos britânicos. Isso, eles fazem isso até hoje. E o chá era caro até então. Na verdade, o chá preto era caríssimo, inclusive para os indianos. Então, eles não podiam consumir o masala chai latte, que seria. Eles não podiam consumir porque era só para galera que tinha muita grana, que tinha contato com os britânicos. Então, na verdade, o leite, ele entrou para dar uma barateada, de uma certa forma. É como, sim. Ele entrou para ficar menos chá, mais leite. Porque esse é um primeiro passo. Esse foi um primeiro passo, porque não toda a população conseguia consumir e até chá. para os britânicos era caro, porque os britânicos começaram a plantar chá primeiro para atender a eles e ao mercado deles. Só. E não para negociar e vender chá para os outros. Mas aí eu acho que tem uma parte da história que é quando quebra Índia e Paquistão se dividem. Se separam. E aí as possibilidades comerciais ficam enormes. Você começa a ter uma série de coisas que acontecem na história. Você muda o contexto da Ásia ali naquele momento. A gente está encurtando a história. Meados do século XX, então é bem recente. Sim.
Mas a gente tá encurtando a história só para não ficar Isso. um assunto enorme, porque tem muita coisa que acontece ali. Mas o fato é que os britânicos veem uma possibilidade de comercializar e um aumento da produção fica muito maior. Então eles aumentam a produção porque o comércio se abre e aí com isso o preço do chá preto cai. Ou seja, ele fica mais barato. Então, aí você tem sim, na verdade, o próprio indiano tomando o chá preto, mesmo que ainda com leite, mas ele entrando na mescla do chai. No masala. Ele No começa masala. a ter o masala chai. Que inclui o chá preto, que lembra que né, na origem do masala não incluía. O chá preto. Então você tem esses vários fragmentos que acabam chegando no que hoje a gente conhece como masala chai, que é aquela mescla de especiarias no leite com o chá preto.